Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios, né, do capítulo de urbanização geral, questão número 6. Me ajudem aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Sim? Não consigo ver chat, hein? Vamos lá. Tem como, tudo certo. Beleza, obrigado. Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos uma família recebia a ordem de despejo. Olha só que loucura. Barcelona, né? Uma grande metrópole mundial. A cada 15 minutos uma família recebia a ordem de despejo. Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária, ou seja, uma grande valorização do espaço urbano, fruto, né, de grandes interesses ligados, interesses econômicos, interesses capitalistas, né, sobretudo ligados ao setor financeiro, que agora se foca no aluguel. Explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores para um Turismo Sustentável. Esse fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão dos inquilinos, acrescenta, tá? Onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento substancial nos preços dos aluguéis e, consequentemente, a população, né, o custo de vida aumenta muito relacionado à questão dos imóveis. Os catalães têm, hoje, gastar de 46 dos seus salários com aluguel. Então, praticamente a metade daquilo, né, que em média você recebe em termos de salário você já deixa, né, destinado para a questão do aluguel. E o restante para a sobrevivência, para pagar tudo aquilo que é necessário. Para os jovens até 35 anos, a taxa de esforço aumentará para até os 65%. Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz o porta-voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimento imobiliário possuem 3 mil apartamentos. Então, vamos lá. A gente pode citar exemplos, né, sobre esse processo. Então, a gente pega... vamos pegar, por exemplo, porções. Vamos pegar regiões assim como para ficar mais fácil esse entendimento. Vamos pegar o Brooklyn, por exemplo, né? Estados Unidos, Nova York. O que acontece com o Brooklyn? Uma área, né, segregada que, nas últimas décadas, passou por um grande processo de valorização, né, imobiliária. E, com isso, há um processo forte, né, de segregação socioespacial. Vamos pegar o Brasil, vamos pegar o Rio de Janeiro, né? O que vem avançando no Rio de Janeiro nos últimos tempos? Projetos como, por exemplo, o Porto Maravilha, que retira habitações, coloca em seus lugares prédios, né? Não prédios relacionados a apartamentos de moradia, mas para escritórios. O interesse financeiro sobre áreas centrais, historicamente, né? Com um status, com histórico de degradação, né? A área portuária. E com isso, essa população que ali residia há décadas, inclusive, né, as gerações, é obrigada a sair. É obrigada a sair porque você tem políticas públicas negligentes e até mesmo pelo fato de você não conseguir mais pagar aluguel, né? Pagar para viver ali, um custo de vida muito elevado. A região da Lapa também, por exemplo, né? Uma região histórica, onde estudantes, né, moravam ali por aluguéis serem comparativamente mais acessíveis. Você está próximo ao centro, próximo ao metrô, que favorecia a ida e a volta, né, das universidades, das faculdades, dos cursos, tá certo? Que passa por um processo forte, né, de refuncionalização dos espaços, tá bom? Esse processo é chamado de gentrificação. Esse processo de enobrecimento urbano, de refuncionalização, com grande destaque das áreas centrais, de grande interesse imobiliário, que passam, né, por um processo de reforma. E essa reforma não visa atender os interesses sociais, mas sim os interesses econômicos, né? Pegando aqui em Friburgo para ficar mais fácil, acho que um grande exemplo aí é o espaço ARP, né, de refuncionalização. Há um processo de crise, né, do sistema fordista, aquele espaço ali que começou a ser... Foi criado histórico, né? Tem a ver com a história de Friburgo, 1911, a inauguração da primeira fábrica, né? Que foi a fábrica de rendas ARP.
A crise do sistema fordista chega aqui, um processo de privatização, de interesses, né, de reestruturação produtiva, e aquele espaço que era ligado ao setor industrial, certo? Hoje, embora você ainda tenha ali, né, alguns ramos, indústrias, não é o objetivo, não é o padrão. Ali nós temos ali um espaço que passou por uma refuncionalização, sobretudo ligado ao setor terciário. Uma área muito bem localizada, uma região central, que ficou por um grande tempo, né, abandonado, degradado, que passa por um processo de refuncionalização. Grande interesse, né, imobiliário. É um grande exemplo de gentrificação no nosso município, tá bom? Beleza? E como reflexo sobre isso, nós temos a expulsão da população, sobretudo a população pobre, que vai ser levada a ocupar áreas de risco, áreas, né, que possam colocar em risco de perdas materiais e até mesmo de vida. São obrigados a morar em bairros mais afastados e até mesmo em outros municípios, num processo de grande segregação, um processo de marginalização, né, de periferização marginal, tá bom? Isso implica diretamente na questão de problemas relacionados até à questão do trânsito, a qualidade ambiental, a migração pendular intensifica-se, o custo de deslocamento, o tempo de deslocamento, a qualidade de vida dessa população. Então, são somatórios de problemáticas que vão sendo, né, apresentados em decorrência desse processo de grande especulação imobiliária, tá certo? Dentro, né, disso que nós já falamos, vamos seguir em frente aqui para ver se a gente consegue resolver bem a questão. Questão da FUVEST, tá? Meus amores, temos aqui o comando, tá? Questão da FUVEST, os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas, né, no trechinho acima, são lá no tópico 2 do capítulo, nós temos os principais conceitos urbanos. Deixa eu fazer aqui mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque muitas questões de urbanização, de geografia humana, né, população, urbanização, daqui a pouco a gente entra em população, e a mesma lógica, tá? Aqui no tópico 2 da apostila, a gente fala sobre os principais conceitos, tá? Ó, os principais conceitos. Então, o subtópico é fenômenos urbanos e os seus principais conceitos. E aqui eu destaco para vocês os principais conceitos. E vocês vão perceber ao longo da correção dos exercícios que muitas questões exigem o entendimento do conceito e até mesmo cobram diretamente esses conceitos. Tá legal? Então, é sempre bom levar em consideração. Olha aqui o conceito, por exemplo, de segregação socioespacial sendo apresentado. Tá? Vamos ler? Movimento de separação das classes sociais em funções do espaço urbano. O crescimento urbano acelerado, resultado do êxodo rural e da industrialização nos centros urbanos, destacadamente nos países subdesenvolvidos, gerou ocupações irregulares e desordenadas em áreas de risco, áreas de encosta, próxima a leito dos rios, com total falta de infraestrutura e com carência de políticas públicas. Por outro lado, os condomínios fechados, procurados pelas classes dominantes em busca de fugir da violência e obter tranquilidade, também podem ser classificados como uma forma de separação espacial. Só que, nesse caso, nós chamamos de autossegregação, né? Isso está diretamente relacionado aos enclaves fortificados, entre eles os condomínios fechados, tá? E a gente pode perceber, olha o outro conceito que é importante, tá? De gentrificação. Trata-se de um processo de enobrecimento do espaço urbano. Pode ser observado quando há o trabalho de revitalização de áreas centrais de grandes cidades e uma consequente valorização imobiliária, aumentando os interesses especulativos e aumentando ainda mais o processo de segregação socioespacial, como a gente pode perceber, tá? Então, a gente precisa levar esses conceitos, né, em consideração, tá bom? Voltando aqui para a questão número 6, ó, o tópico aqui que fala sobre, ó, preste atenção, ó, o modelo, né, de avanço, de crescimento das áreas urbanas, esse tópico aqui também é importante, só aproveitando essa lógica, né, que a gente já estava aproveitando aqui. Vamos lá. Questão número 6. Vimos, dentro desse entendimento, o que vocês marcaram de gabarito, galera? O que vocês marcaram de gabarito, fazendo um favor? Quais conceitos estão diretamente relacionados ao texto lido? O que vocês marcaram aí? Me ajuda? B.
Qual? B de bola. B de bola, obrigado. Então, aqui a gente pode até levar em consideração, ó, aqui não está falando sobre setor secundário, né? Pelo contrário, o que nós temos? Um processo de desconstrução industrial, de reestruturação, né, produtiva, há um processo de aumento do setor terciário nos grandes centros, à medida que as fábricas mudam para outros territórios, elas se interiorizam, sobretudo em cidades médias, inclusive para municípios de outras, né, de regiões, de outros estados. Isso é um fenômeno mundial, né, que avança também tem seus reflexos, né, internos no Brasil, tá bom? A questão não fala sobre conurbação, esse processo de expansão da mancha urbana, se fala, né, justamente daquilo que acontece em termos de especulação, tá bom? Vamos corrigir uma questão agora falando sobre conurbação. Temos aqui, ó, se der tempo, óbvio, né? A questão não fala também sobre aglomeração, de novo, né? A questão não fala sobre o setor secundário, né? A questão não fala sobre conurbação, tá? Então, todos esses fatores, esses conceitos, vocês podem citar, tá bom? Então, nós temos aqui ó, o processo de refuncionalização, processo de revitalização, processo de enobrecimento, processo de melhoramentos, né, de áreas urbanas, de novo, geralmente, não unicamente em áreas centrais, tá? Avançou muito no Brasil isso com as obras relacionadas à Copa do Mundo, às Olimpíadas, né, as Olimpíadas mais especificamente no Rio de Janeiro, beleza? Que tem como um dos grandes resultados a segregação. Então, essa relação aqui, infelizmente, tá? É uma realidade dos centros urbanos. Tá bom? Então, nosso gabarito aí, B de bola. Alguma dúvida? Então, já que não há nenhum tipo de posicionamento, acho que a gente pode continuar. Meus amores, o que acontece? Vamos pular aqui a questão número 7, tá? Vamos lá. Questão número 8, tá bom? No século XIX, os preços mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e sua diferenciação social. Então, ó, século XIX, a gente leu o conceito rapidamente, né, sobre segregação socioespacial, há um processo de disputa pelo solo urbano através do avanço do êxodo rural. Essa disputa pelo solo urbano vai levar, né, a um processo de ocupação de áreas de risco, áreas mais periféricas, né, a um processo de especialização dos bairros, bairros de classe, né, operária, de classe trabalhadora, áreas mais valorizadas, de maior, né, interesse de determinados grupos da elite da sociedade, tá bom? Muitas pessoas que não têm meios de pagar altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia. Segregação socioespacial, como os subúrbios e os bairros mais afastados, tá certo? Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito. Qual é o processo socioespacial descrito? Segregação socioespacial, tá bom? Segregação socioespacial. Uma consequência geográfica desse processo é... O que vocês marcaram aí, galera, de gabarito? Ajuda aí. Letra de dado. Letra? D de dado. D de dado. Beleza. Criação de condomínios fechados de moradia. Então, quando a gente fala de condomínios fechados, a gente está falando de enclaves fortificados. Aqui, gente, né, a gente está relacionando a questão da Deixa eu melhorar isso aqui. Autossegregação. Beleza? Então não pode confundir. O texto não está falando sobre autossegregação. Autossegregação. Tá legal? Com a formação de enclaves fortificados. Típico de classe média alta, geralmente, né, condomínios fechados. Decadência das áreas centrais do comércio popular. Então, o que acontece? O comércio popular também, já a gente está falando, vamos pegar o Brasil como exemplo, vamos pegar o Rio de Janeiro, o que aconteceu ali no início do século XX, né? Sobretudo a partir das obras relacionadas ao governo de Pereira Passos, né? Pereira Passos, que foi indicado pelo presidente Rodrigues Alves, que foi presidente da República Brasileira de 1902 até 1906, e ali tivemos o protagonismo de conflitos muito fortes, né? De um lado, uma tentativa de modernização urbana, uma campanha sanitária liderada por Oswaldo Cruz, né? E, ao mesmo tempo, população pobre. O resultado foi o quê? Tivemos, inclusive, né, a revolta da vacina,
A lógica foi que os cortiços foram derrubados, o comércio de rua foi retirado, a população pobre, né, vai ser obrigada a sair dali, ao alargamento das ruas, né, a todo um processo relacionado a essa modernização, que tinha como objetivo, né, criar uma capital europeia dos trópicos. O grande modelo a ser seguido, de grande influência cultural, era Paris, né? Beleza? Mas o texto não está falando sobre isso. Aceleração do processo conhecido como cercamentos, né, que é relacionado à expulsão da população camponesa, né, por um processo de introdução do modo de produção capitalista, né, do sistema de capitalista no campo, que vai intensificar o êxodo rural, tá bom? Ampliação do tempo de deslocamento da população diária, então a gente está falando da migração pendular, então a gente está falando aqui, ó, da migração pendular, tá? Esse deslocamento, né, que acontece geralmente diário, vou botar aqui entre parênteses, tá beleza? Então a população vai morando cada vez mais longe e a oferta de emprego está na região central, sobretudo aqueles empregos, né, de menor qualificação e também, obviamente, de menor exigência de qualificação, menor, né, nível salarial. Vamos pegar o Rio de Janeiro, certo? Quando você chega no Rio de Janeiro, por exemplo, um domingo, você não vê ninguém, né? Você tem dificuldade até de conseguir local para você não almoçar, porque a população não mora ali, a população trabalha ali. Então, quando chega na segunda-feira, né, de manhã, é aquela efervescência, é isso? Ônibus lotados, trens lotados, metrô lotado. Você precisa ter um deslocamento que ocupa horas do seu dia, você precisa geralmente pegar mais de uma condução, o custo é muito alto, e você tem várias implicações sobre isso, implicações ambientais, implicações sociais, implicações políticas, implicações econômicas, né? Então, aumentando a migração pendular, à medida que essa população pobre ela é cada vez mais segregada. Contenção da ocupação de espaço sem infraestrutura satisfatória, na verdade, você tem como reflexo a intensificação, certo? Então, você tem muitas áreas favelizadas, né? Aglomerados subnormais, assentamentos precários, em regiões próximas, né? As áreas nobres, porque a população faz a opção de morar em áreas, né, com infraestrutura não satisfatória, mais próximo ao local de trabalho, ampliando, né, o potencial de risco. Tá legal? Certo? Então aqui, ó, nós temos ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Parabéns aí. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Vamos seguir então. Voltar para cá. Deixa eu só... Beleza. Questão 9, tá bom? Vamos lá. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno de urbanização da África, Ásia e América Latina, beleza. Então a gente está falando aqui de um conjunto, né, de regiões ligadas ao subdesenvolvimento. Quando a gente fala de urbanização dos países subdesenvolvimentos, obviamente as peculiaridades precisam ser levadas em consideração, mas a questão está pedindo características básicas, né, que geralmente marcam esse fenômeno, que é justamente um processo acelerado e caótico, um processo muito rápido de urbanização, geralmente ligado, né, ao êxodo rural, à modernização do campo, que gera exclusão do pequeno agricultor, leva à falência, né, da agricultura, né, familiar, ao desemprego, né, pela chegada das máquinas e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento industrial que cria emprego, ao mesmo tempo aumenta, né, a expectativa devido às melhores ofertas de serviços dentro de um modelo, né, de orientação política baseado numa lógica urbana industrial, tá bom? Então, a modernização do campo, mais a atratividade da cidade levam, né, a esse intenso fluxo migratório, tá bom? Do êxodo rural, migração, né, campo-cidade, e gerando um processo rápido de baixo planejamento e, consequentemente, significa muitos problemas urbanos, muitas mazelas urbanas, tanto socioeconômicas como socioambientais. Os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. Então, está chamando a atenção que existem aspectos básicos, mas particularidades precisam ser respeitadas, precisam ser entendidas, tá certo? Vamos seguir aqui, ó. Certo? De novo, uma questão do Enem. O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. Ao analisar a organização socioeconômica das regiões citadas,
porções da África, da Ásia, da América Latina, percebe-se a unidade desse fenômeno. Ou seja, o que a gente pode falar, né, que são características básicas da urbanização dessas áreas subdesenvolvidas, desses continentes, né, com grande predominância de subdesenvolvimento, tá bom? Um processo de aceleração de urbanização rápido, um processo rápido, né, acelerado e caótico, tá certo? O que vocês marcaram de gabarito? Ajuda, Titi. Hã? C. C. Beleza. Outra dúvida? Vamos lá. Em função de um sistema, né? Aqui nós temos espacial, cultural, demográfico, territorial e econômico. Tá bom? Então, na verdade, né, vai depender do que vem, né, na decorrência da explicação aí. Beleza? Ó, espacial. A gente pode falar que gera um processo de segregação socioespacial, uma característica, né? Em função do sistema integrado que envolve as cidades locais e globais? Não, né? Pelo contrário. Países, né, como o Brasil, por exemplo, né, que priorizaram o rodoviarismo, né, buscando essa integração entre as várias regiões dentro dos interesses, né, econômicos, industriais, né, para deslocamento de matérias-primas, deslocamento de produtos, né, escoamento dessa produção. O que a gente pode perceber é justamente as dificuldades de integração, né, pela prioridade dada a um determinado tipo de transporte, certo? Lembre-se que o Brasil, até um determinado momento ali, no início do século XX, era caracterizado como ilhas econômicas. E o modelo, né, utilizado nesse processo de integração é justamente o rodoviarismo, né, que traz tantos problemas. Então, uma das grandes características da urbanização dos países subdesenvolvidos é justamente as dificuldades de integração entre cidades, inclusive entre aspectos mundiais, tá bom? Cultural, em função da semelhança histórica, a gente pode falar que existe semelhança histórica, o texto está dizendo que existem muitas peculiaridades que precisam ser levadas em consideração, tá bom? Nas condições de modernização econômica e política, pela negligência, né, desse processo. Então, a B está totalmente equivocada, né, nas duas propostas aqui, nas duas partes apresentadas. Demográfica, em função da localização das maiores aglomerações urbanas, a gente mais tarde vai estudar um conceito chamado de megacidades, né? Aglomerados urbanos com 10 ou mais milhões de habitantes, e a continuidade do fluxo campo-cidade, ou seja, o êxodo rural, tá bom? Enchendo as cidades. Um outro conceito que a gente pode relacionar essa questão é o conceito de macrocefalia urbana. O que acontece? O fluxo, né, de população do campo, proveniente de várias regiões, esse fluxo ele não vai ser bem distribuído em relação ao território, em relação às cidades. Ele vai ser concentrado num pequeno número de cidades, inchando essas cidades, né, e justificando a utilização do termo macrocefalia urbana. Então você não vai ter uma boa distribuição dessa população em termos de cidades pequenas, médias e grandes. A macrocefalia urbana, então, se apresenta como uma das características típicas, né, do processo de urbanização dos países subdesenvolvidos, tá bom? Aqui no Brasil, a gente pode puxar, né, esse entendimento. Então você tem um processo de êxodo rural muito forte, uma população que vai se deslocar e vai se concentrar principalmente nas áreas de maior desenvolvimento do Sudeste, com grande destaque, né, para São Paulo e Rio de Janeiro, devido ao desenvolvimento industrial, tá bom? Gerando, né, um inchaço dessas cidades. São Paulo é um exemplo de megacidade, beleza? Territorial, em função da estrutura de organização e planejamento, o que nós vimos? Um processo urbano, acelerado, caótico, né, de baixo planejamento, de negligência, né, das políticas públicas. Certinho? Beleza? Das cidades que atravessam as fronteiras nacionais. A gente pode destacar aqui um outro conceito importante. Existem as chamadas cidades gêmeas, né? São cidades, né, que se localizam em áreas fronteiriças entre países, mas que apresentam uma grande integração econômica, uma grande integração social, uma grande integração cultural, certo? E cresce, né, a importância dessas cidades e o olhar político para essas cidades. São cidades de fronteira que apresentam uma grande integração, uma grande interdependência. Então, por exemplo, né, um indivíduo que mora numa cidade, mas se desloca para trabalhar em outra, né, é uma relação comercial muito próxima, né, são chamadas de cidades gêmeas. Econômico, em função da Revolução Agrícola, que transformou o campo e a cidade e contribuiu para a fixação do homem no lugar, não. Certo? Há um processo de modernização, o campo agora passa a se modernizar, passa a produzir matérias-primas abundantes, diversificadas e baratas para atender os anseios da cidade, tanto em termos, né,
de produção de matérias-primas, como de alimentos, para atender esse número de pessoas que passam a viver nas áreas urbanas e precisam comer através, né, do comércio. Eles não vão ter áreas para plantios, eles vão se dedicar às atividades industriais e comerciais, não é isso? Então, não tem nada que fixação do homem no campo. O que nós temos é deslocamento. No caso, esse deslocamento aqui, ó, o êxodo rural. Tá bom? Então, o nosso gabarito está aqui. Beleza? Então, vários conceitos poderiam ser trabalhados nessa questão. O conceito de migração, né? A questão campo-cidade, né? A lógica, né, de disputa do solo urbano, a macrocefalia urbana. Beleza? Certo? Então, a gente pode falar de vários conceitos aí extremamente importantes. Tá? Beleza? Então, o nosso gabarito aí, C. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa?